pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Mais de Ti Jesus. Nós temos tido tantos testemunhos aqui que têm engrandecido a nossa fé, têm nos trazido sabedoria. E hoje nós estamos aqui com a Lisa e com a Ana, que vão compartilhar um pouquinho da história delas conosco, e eu tenho certeza que vai ser maravilhosa essa conversa. Então, gurias, que alegria ter vocês aqui conosco. Vocês que têm um testemunho assim que se iguala, né? Nós estávamos aqui conversando e elas vão compartilhar com vocês. Mas vamos começar do início. Lá, vamos voltar alguns anos. Como que vocês se abriram para a fé? Como que foi esse despertar de vocês para querer conhecer mais sobre a palavra de Deus? Eu conheci, Vicky, Jesus há 21 anos atrás, aproximadamente. Eu conheci numa outra congregação e naquela época eu tive bastante dificuldade de seguir, porque me foi apresentado um evangelho um pouco mais complicado, digamos assim. Eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, eu tinha dificuldade de entender o que estava escrito e eu não conseguia avançar. Algumas vezes eu questionava, né? Eu expunha, né, para a pessoa que me acompanhava, para minha discipuladora, essa minha dificuldade, e me era dito que eu só tinha que seguir lendo, né? E a gente sabe que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Claro. E eu lia muito a Bíblia em voz alta para tentar despertar o dom da fé, né? E não consegui. Eu acabei me afastando. Ainda assim eu congreguei por 8 anos. Mas eu era aquela pessoa que ia no domingo, no culto, e durante a semana eu aparecia 1 ou 2 vezes para o discipulado, lá 1 ou 2 vezes por mês, e não seguia, né? E não consegui. Tu não conseguia ter uma continuidade nem entendimento da palavra. Exatamente, e eu não conseguia nem me fundamentar e nem fazer isso com a minha família. Sim. Né? O meu marido tinha muitos questionamentos também, e isso acabou fazendo nós nos afastarmos. Sim, tu não tinha entendimento, não tinha como compartilhar o entendimento com a tua família, Exatamente. Né? Então acabava o vínculo ali. Exatamente. E daí com isso a gente acabou se afastando. Né? Os meus filhos, os 2 foram apresentados, né, na igreja. Né? Os meus filhos ainda não se batizaram, porque agora que ficaram adultos, né? Mas eles foram apresentados, a gente casou na igreja, a gente fez toda uma caminhada, mas ainda assim a nossa fé esfriou. Em nenhum momento eu me afastei de Deus. Eu deixei de congregar, porque eu lembro na época da pandemia que eu buscava muito a Deus. Eu passava o tempo todo ouvindo louvor e agradecendo a Deus por tudo que eu estava vivendo que era bom, apesar de estar no meio daquilo tudo que não era bom. E daí aquilo começou a despertar em mim a vontade de buscar algum lugar, né, para conhecer mais da palavra. Pensei em vários lugares em Cachoeira, até que veio o convite da Joyce, né, para que eu fizesse o Conhecendo Jesus. Por 2 vezes eu não consegui, porque eu estava estudando naquelas noites que tinha, até que um dia eu consegui ir no estúdio assistir. E isso, né, foi bem lá no início, né, do tempo que era lá no estúdio ainda. Lá no estúdio ainda, isso. E daí eu consegui assistir o Conhecendo Jesus, e eu lembro até hoje que o primeiro louvor que eu assisti lá foi Casa de Bênção. E eu saí dali e eu segui ouvindo aquele louvor todos os dias e declarando isso dentro da minha casa. Que lindo. De que a minha casa ia ser uma casa de bênção. E eu tenho visto isso, de lá pra cá. Muita coisa mudou de lá pra cá, né? Tu teve uma família transformada, mas nós já vamos chegar nessa parte, né? Aí tu fez o Conhecendo Jesus, fez os estudos e reacendeu essa chama dentro de ti, Lisa. Exatamente, eu lembro do dia que eu saí do Conhecendo Jesus. Eu saí à noite, cheguei em casa, já era ali 9 e pouco, quase 10 horas da noite, e o Luiz estava meio dormindo, eu acordei ele, disse: Luiz, tu não acredita do que eu descobri, eu consegui entender. Luiz, Jesus é muito acessível, é muito fácil. Comecei a contar coisas para ele do que eu tinha ouvido no Conhecendo Jesus, porque a Joyce nos entregou com uma simplicidade, de uma forma tão acessível, que aquilo reacendeu uma brasinha que estava quase apagada. E daí ela veio com uma chama assim, que tomou conta. Que incendiou completamente. Toda a família, que coisa linda. Nós já vamos chegar nessa parte. Ana, compartilha conosco como é que foi o teu início também, né? Tu teve uma trajetória de se abrir para Deus, né? E depois ter uma pausa. Como é que foi? Sim, eu conheci Jesus em 2015. Na verdade, eu ouvi falar, né, dele quando o Antônio foi para UTI, ele nasceu prematuro. E ele ficou muito tempo internado na UTI e tinham alguns amigos distantes, assim, conhecidos, que passavam por mim e falavam: a célula está orando pelo Antônio.
vai dar tudo certo. E eles me traziam muita força, assim, muita certeza que ia dar tudo certo. Aí, em 2015, o Antônio teve aquela situação dele de hospital. Depois, quando ele saiu da UTI, eu fui conhecer, então, né, esse lugar. Que lugar é esse? Que as pessoas nem me conheciam e estavam orando por mim. E aí, eu cheguei numa célula, na casa da Nara, né, e do Josney, e eu fui muito bem recebida. Eu lembro que eu entrei, assim, aquelas pessoas ali falando de Jesus, calmas, pessoas tranquilas, numa quarta-feira à noite abrindo a sua casa. E eu pensei, mas alguma coisa está errada, porque, né, na minha matemática de mundo, ninguém fazia nada sem receber algo em troca, né? E ali sim, eles estavam, né? Eles tinham essa missão de compartilhar Jesus com as pessoas. Esse foi um primeiro momento que eu me apaixonei, fui cuidada, né? Muito cuidada por aquelas pessoas que me receberam. Teve um acolhimento diferente, sim, né? Sim. Coisa linda. E depois eu lembro que aí a gente já estava sofrendo ali com câncer, lidando com o câncer da minha mãe. E aí a minha fé, né? Eu acredito que eu não estava bem estruturada ainda. Eu ainda estava, eu ainda não tinha força para superar aquele luto, né? Aí depois foi 2018, a minha mãe acabou falecendo de um câncer. E eu me desconectei, assim, completamente. Eu disse, quer saber? As coisas não são bem assim, né? E aí eu me afastei um pouco. Isso foi 2018. Depois, 2019, também enfrentei uma fase complicada, né? Que foi uma adoção ali que eu vivi. Mas que, de novo, eu tive o apoio daquelas pessoas, né? A Nara de novo, né? Segurou na minha mão. E me deu o maior apoio, assim. Nisso, as coisas foram acontecendo. Eu visitava a igreja quando eu queria, né? Era um congregar do meu jeito, né? Tinha até um pouco de vergonha, assim, de sair com Bíblia, né? A gente acaba... Depois a gente entende. A gente vai sendo lapidada aos poucos em tudo isso, né? Em todos os pensamentos que a gente tinha. Não queria, assim, disse, eu não posso ir muito, né? Porque imagina se eu entro numa lavagem cerebral e aí... Você é muito crente. Aí eu ia com o freio de mão puxado. Mas isso foi até 2023. Aí a Joyce me convidou para entrar no estudo do Mais de Ti. E ali foi um divisor de águas, porque eu comecei a viver de novo, comecei a resgatar de novo, né? Fiz o Conhecendo Jesus, né? Que a Lisa fez também. E aí foi um amor que reacendeu ali. Continuei andando, né? Conheci um monte de amigas, né? Conheci as amigas de Jesus. Foi um momento mágico, assim. E começou a servir, né? Daí, com o Mais de Ti, a gente começou a se juntar mais, começamos a andar mais juntos, a falar dos mesmos assuntos. Porque é muito aquilo, né, gurias? Vocês as duas falaram sobre a brasa, né, que estava se apagando, né? A chama que reacendeu em vocês. E o quanto a gente comenta, né, de que uma brasa longe do fogo, ela vai se apagando aos poucos. Então a Lísia comentou que ela lia da palavra, mas aquilo não vai tendo entendimento, tu vai te afastando. Tu disse que tu congregava, né, só quando era da vontade, só quando convia, então não era uma coisa sempre, e a gente vai se afastando e a brasa vai apagando. Então quando vocês encontraram, assim, né, dentro da igreja, dentro deste grupo, essas pessoas reacendeu essa chama, e aí, como a Ana colocou, né, começaram a ter os encontros e o servir, e aí essa chama pegou fogo de verdade. Exatamente, Vicky. Eu lembro que eu pensava muito, na minha mente eu fazia um mapeamento da cidade pensando qual era a igreja que eu poderia congregar. Eu ia ir sozinha, porque naquele momento o Luiz não estava, né, suscetível, assim, não queria. Disse, não, eu vou ir sozinha, eu vou ir domingo sozinha. E eu comecei a olhar para as igrejas e pensava, não sei como é que eu vou chegar numa igreja. E quando eu cheguei no estudo e eu fui acolhida pelas gurias, né, o estudo eu fiz a Casa 4 e daí foi com a Cris, né? E a Cris era a ministrante, a pastora Kátia participava também, e a Joyce, né? Alguns momentos ela participava junto, e era incrível, assim, porque eu via que elas tinham uma relação, uma amizade, um carinho, um respeito, sabe? Muito legal, assim, uma amizade. A gente brinca, né? Que nós, depois já de ter uma certa idade, porque não somos velhas, mas depois de uma certa idade, a gente conheceu amigas quando a gente nunca mais imaginou. Porque normalmente as amizades começam lá na adolescência, início da vida adulta, e nós já com os filhos adultos,
né? Nós já com uma certa caminhada de vida, de trabalho, né? Toda uma história. Hoje a gente tem amizades que tem ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 4 anos, as mais antigas, e que são como verdadeiras irmãs, assim, nós oramos umas pelas outras, nós cuidamos umas das outras, a gente quer estar junto, né? E isso nos fortalece muito, né? E isso em mim despertou, né, a questão do servir. Eu sempre tive muito isso, assim, sempre fui essa pessoa muito pronta para fazer tudo o que precisa ser feito, né? Sempre fui de botar a mão, às vezes até meio metida, assim, eu me sinto assim, ninguém me pediu ajuda, o que eu tô fazendo? E às vezes eu ainda me pergunto, assim, o que eu tô fazendo? Ninguém me perguntou. E até que, certa vez, o Senhor falou comigo, assim, não, eu te quero fazendo o que precisa ser feito para que aconteça. Né? Lindo! Então, assim, o que tem que fazer para que isso aqui aconteça? Tem que ter a luz, tem que ter o pedestal, tem que estar funcionando o som. O que precisa ser feito para que isso aconteça? E foi aí que eu comecei a servir no Mais de Ti. O que precisava? Sim. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi me oferecer para imprimir a apostila do estudo que eu estava fazendo, né? Porque em função da escolinha e tudo mais, eu já tinha assim os contatos, como fazia, e já agilizei. Eu lembro que foi a primeira coisa, né? E a partir dali eu comecei a cuidar junto com as gurias de toda essa parte mais funcional, vamos dizer assim, mais, né, para que as tabelas, a logística, tudo com a Lisa, gente. Tudo. E eu amo fazer isso. E é lindo, né? Tu também, né, Ana, tem um servir maravilhoso, vocês que cuidam do estudo, das células lá em Candelária, e aí vai e volta toda semana. Então isso também despertou um servir muito grande na tua vida, né? E essa forma, né, de ter essa relação com Jesus, ela é simples, né, não é complexa, é leve. E aí é muito tranquilo a gente continuar nessa caminhada no servir, porque antes do servir, na minha cabeça, eram aquelas pessoas que moravam na igreja, que ficavam lá e muitas vezes acabavam até abandonando as suas famílias, né, porque era só a igreja. E isso não passa uma coisa, não me passava, pelo menos eu não tinha vontade de ser assim. Claro. Mas esse servir de levar o estudo, né, da evangelização para pessoas que querem ouvir de Jesus, é leve. E aí o Mais de Ti se estendeu a Candelária. Aí nós começamos a ir, né, toda semana lá para Candelária. E aí, né, outra paixão, né, de novo aconteceu aquilo, as meninas recebendo aquela palavra assim com a mesma coisa que nós sentimos aqui, né? Sim. E até hoje lá já tem, né, as 4 células, sempre tem os estudos, agora já tem a célula de homens também. E não tem como... é um movimento gigantesco, viu, gente? A gente vai ter que ter um episódio ainda só pra falar de Candelária. É verdade. Gurias, e vocês assim também tiveram a família toda de vocês restaurada e apoiando, né? A gente vê que vocês estão sempre juntos em famílias, com marido, com filhos, e o quanto deve ser maravilhoso vocês poderem viver isso, né? Sabe, Vicky, que no início, quando terminou o estudo, eu fiquei sedenta por uma célula, né? E eu lembro que eu ficava, eu incomodei muito a Joyce, muito. Às vezes eu fico pensando, olha, a Joyce sim tem, né, um dos dons dela é a paciência, com certeza, porque eu ficava mandando mensagem, ela cheia de coisa, trabalhando, e eu ali, Joyce, uma célula, mas era janeiro, era fevereiro, o pessoal estava de férias, eu queria uma célula, porque o nosso estudo acabou em dezembro, né, e eu não queria parar, eu queria seguir, assim, era uma sede muito grande, sabe, e a necessidade de manter esse fogo aceso, assim, de não deixar de novo a brasa esfriar. E daí, quando começou a célula, foi a célula que eu comecei a ir na tua casa, né, na época era tu, a Mel, a Bruna, Kiss, e era uma bênção, assim, e eu orava muito e pedia muito para que o Luiz quisesse voltar para a igreja. Foram orações, foram jejum, foram muitos testemunhos lá na célula, muitas brigas, lembra? Eu lembro que eu contava das coisas que aconteciam, vocês me dando todo o suporte, até que um dia fez sentido para mim sobre o prestar culto, né? Que ele não precisava estar dentro da estrutura da igreja, que tudo que ele fazia, que ele cuidava da família, tudo que ele fazia no dia a dia dele, ele prestava culto ao Senhor, né? Foi numa palavra que eu lembro que a Mel trouxe naquela célula, foi onde caiu a ficha para mim, assim, que eu não precisava mais ficar insistindo com ele. Eu deveria, assim, como esposa, continuar orando para que ele viesse comigo, que o meu comportamento fosse testemunho para que ele quisesse estar junto, mas que eu não tinha que ficar todo domingo, vamos pro culto, né? Desliga a TV, vem pro culto. Eu parei de fazer isso. E a hora que eu parei,
e dobrei meus joelhos e comecei a orar e jejuar por isso. Deu que cerca de 2 ou 3 meses. E eu brinco que ele foi arrebatado, assim, ele não teve oportunidade de dizer não, assim, é como se o Espírito Santo tivesse pealasse ele, assim, como uma bolhadeira, vem pra cá que eu tô te puxando. Porque foi uma entrega absoluta, né? Quando ele foi de novo, quando ele retornou, né? Ele voltou com todo o gás e tem sido lindo o trabalho que ele tem feito, que a gente tem conseguido fazer uma caminhada junto. Hoje os meus filhos, os 2, servem no domingo também, né? Eles também estão dentro da igreja. Gente, não reparem o nosso cenário, perdemos um pouquinho de luz aqui porque o inimigo tenta nos barrar às vezes, faltando até luz na quadra. Mas a gente não vai parar porque a conversa tá boa e dá pra gente continuar assim mesmo, né? Nós vinhamos falando então da família da Alisa, que tá toda, né, participando junto, que bênção, e a tua também, né, Ana? Sim. Desde o início, né, o Augusto, eu lembro que tinha 16 anos e o Alan, quando nós fomos na casa lá do Josley, e foi aquela leveza que eles também conheceram Jesus assim. Sim. Eles sempre acompanharam, né? O Alan tinha uma resistência, porque ele também teve uma educação religiosa, não foi uma educação cristã, não era um relacionamento com Jesus. Sim. E ele se afastou, ele não quis mais, porque aquele Jesus que foi apresentado era muito difícil de seguir, era um Jesus juiz, assim, né? E nossa, quando nós conhecemos essas pessoas que nos apresentaram foi de uma forma muito leve, então meus filhos eles sempre acompanharam, né? Claro. Em 2019, né, quando a Joana entrou na família... Acho que vai fazer de novo. Ali vai ter que fazer. A moto... Fala de novo em 2018. Em 2019, quando a Joana, né, chegou na família, também já, em primeiro lugar, né, que a Joana foi com a gente numa quarta-feira, foi numa célula, também, né, já se apaixonou ali por Jesus e nunca tiveram nenhum problema de nos acompanhar, pelo contrário. Eles, às vezes, a gente vai no domingo, às vezes, porque eles estão só no final de semana e ele vai embora para Santa Cruz. Eles vão embora depois das 9 horas da noite para a gente conseguir acompanhar o culto. Ai, que lindo, gurias. Então, assim, esse fogo de Deus está queimando de fato nas famílias de vocês estão conseguindo levar adiante, que alegria. E se vocês pudessem compartilhar algum recado, alguma mensagem com as pessoas que estão nos assistindo, o que vocês deixariam, né? Que mensagem vocês deixariam para elas? Assim como uma vez eu imaginei que seria muito difícil, assim, né, de conhecer, de acompanhar esse Jesus que eu não conhecia, que muitas vezes as pessoas têm muito preconceito, porque sim, né, nós vimos muitos testemunhos de pessoas que deveriam mais acolher do que julgar, e a gente acabou se afastando disso. Se alguém se sente assim, né, como eu me sentia, meio, não quero ser parecida com essas pessoas. Isso não é verdade, porque o Jesus que a gente conhece, o Jesus verdadeiro, ele não é assim. Ele é um Jesus simples, é um Jesus amoroso, é um Jesus que une. E sobre a fé também, uma fé mais tranquila, mais calma. A minha fé ela é muito racional, não é só naquele momento espiritual do louvor, né? A minha racionalidade faz com que eu seja assim na vida normal, né? Fazendo uma janta, um almoço, um café, no meu trabalho. E essa simplicidade que me fez chegar até aqui, e hoje a minha missão de vida é compartilhar Jesus com as pessoas. Ai, que lindo, Ana, que lindo. E tu, Lisa, o que tu compartilha conosco? Gurias, eu diria que as pessoas não deixem apagar a chama. Muitas vezes a gente chega nos lugares e não é bem recebida, é apresentado, né, um Jesus de uma forma difícil, complicada, como foi para mim, né? Eu não via a palavra como algo acessível e por esse motivo eu me afastei. Voltou até a luz, gente! Que bênção! E por esse motivo eu me afastei, né, e deixei, eu brinco muitas vezes que eu fui como um embrião que foi congelado, né, e ele levou um tempo para aflorar, para nascer, né? E este tempo eu posso dizer que eu perdi de estar conhecendo mais da palavra, conhecendo mais de Jesus. Então, se isso aconteceu com alguém de vocês, que vocês busquem reacender essa chama, que vocês procurem se aproximar de outras mulheres que conhecem Jesus,
né, seja através do estudo, seja numa célula, seja, né, na igreja, né, mas que vocês busquem reacender isso, Claro. assim, porque é isso que vai contaminar, né, a vocês, a família, a todos os que estão na volta. Né, estar convivendo com outras pessoas e estar compartilhando do amor de Jesus, compartilhando da palavra, né, mesmo que não seja num formato presencial. Por exemplo, a gente tem um online, né, e eu fico ali nos bastidores no online e eu vejo coisas lindas acontecerem, Claro. com mulheres do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, como a gente já teve, e é lindo ver elas quando termina com essa chama super acesa, pegando fogo, Sim. indo em busca, querendo conhecer mais. Então, que vocês se permitam isso, né? Que vocês estejam em busca disso. Não deixem que ou uma igreja ou alguém, né, decepcione vocês e faça com que essa chama se apague. Ai, coisa linda, gurias! Que bênção, que alegria! Estamos encerrando, né, mais um episódio do nosso podcast Mais é de Jesus. Foi maravilhoso essa conversa com vocês, gurias. Que Deus siga derramando bênçãos, né, na vida de vocês, na família de vocês. E vocês sigam, né, espalhando por aí o nome dele, que é isso que nós somos convidadas a fazer, é isso que nós estamos te convidando a vir fazer parte do Mais de Ti, né, vir dar aqui o teu testemunho, vir compartilhar com as pessoas esse amor simples que Jesus nos apresenta. Foi um prazer estar com vocês em mais esse episódio. Nós temos aqui um formato um pouco caseiro, apaga a luz, volta a luz, mas o importante é a gente passar essa mensagem para vocês e a gente compartilhar do amor de Jesus com vocês que estão aí do outro lado. Um beijo e até mais, até o próximo episódio do podcast Mais de Ti, Jesus.